Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este evento. Eu sou o Celésio de Carvalho e durante os próximos minutos irei partilhar convosco essa apresentação sobre o tema a internet, a economia digital para Angola. Resumidamente, ela visa a assentar sobre como podemos usar a internet para alterar a situação socioeconômica que atualmente Angola atravessa. Um breve resumo sobre mim. Eu sou engenheiro informático, licenciado em redes de computadores e profissional atuando na área de IT há mais de uma década. Já participei em projetos do setor privado, setor público. Durante algum tempo estive envolvido em projetos em Angola, sendo que atualmente encontro-me a residir fora de Angola e tendo a oportunidade de partilhar não só projetos nacionais como projetos internacionais, mesmo a partir de Angola. Pronto, um breve resumo é isso. Indo diretamente para o nosso tema, ele está dividido em quatro, vamos dizer, pilares. Os dois primeiros visam retratar a situação histórica de Angola, né, o que era ou o que é, e as consequências que poderão advir caso não se altere essa realidade, esse cenário. Os dois pontos seguintes são praticamente aquilo que eu considero como a minha perspectiva e são as recomendações que eu acredito que qualquer angolano possa aplicar. E caso a maioria siga essas recomendações, de certeza a Angola poderá caminhar para um outro destino diferente ao que se encontra atualmente. Pronto, indo diretamente para o nosso tema, para a nossa apresentação, eu só quis trazer essa imagem aqui para reflexão. Acredito que alguns de vós estejam familiarizados com essas imagens. Eh, não se trata de uma manifestação, não é? Basicamente um grupo de pessoas à procura de emprego. E podemos ver pela imagem que na sua maioria são jovens, né? Jovens na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, não é? Que procuram por uma oportunidade de trabalho, uns pela primeira vez, outros por uma outra oportunidade, por diferentes motivos. E o que me chamou a atenção a essa imagem enquanto preparava essa apresentação é que nos mais de uma década atrás, quando eu também estava à procura da oportunidade de trabalho, não é? É que já naquela altura eu havia me deparado com essas filas enormes para o emprego. Estamos a falar de 2009, 2010, e já naquela altura as filas, eu considerava as filas enormes, não é? Eu lembro-me da última vez, acho que foi por aí numa empresa do setor público, só de ver o número de pessoas na fila, eu fiquei desmoralizado, fiquei cansado por ver aquele cenário. E eu entendi que praticamente o mercado de trabalho não tinha oferta suficiente para atender a demanda, não é? E o curioso é que, passado mais de 10 anos, ah, essa situação não só se mantém, mas como as filas têm ficado cada vez maiores. O que é de todo preocupante. Preocupante porque não só não temos no mercado de trabalho oportunidades suficientes para atender a demanda, mas como também parece que as pessoas, os jovens, as pessoas que vão atrás dessas feiras de empregos ou dessa oportunidade de trabalho, estão todas canalizadas para o mesmo modelo de pensamento, para as mesmas ideias, para as mesmas oportunidades que acreditam existir. E isso resulta, é claro, neste aglomerado de pessoas nestes eventos e que, segundo tive informação, já acabou a terminar em fatalidades. Pronto, isso é de todo preocupante, porque quando temos uma camada jovem que não consegue suprir as suas necessidades, não é? Vamos dizer, financeiras, quer para próprio, não é? Para uso próprio ou para atender a sua família,
nós, iremos caminhar, ou algo que já tem acontecido, para um aumento no índice de criminalidade e outros problemas que poderão advir também, como o acesso à alimentação. Pá, que, se querem que eu vos diga, na última vez que eu estive em Angola, achei de todo preocupante e assustador ver famílias a dirigirem-se aos contentores de lixo para terem o que comer. E pá, não foram uma, duas, três famílias, famílias estamos a falar pá, mais de duas, três pessoas, e epá, chocou-me imenso ver aquela situação. E é claro, atendendo à degradação, não é, das condições, né, de convivência, de sobrevivência, as coisas só tendem a piorar. E é claro que eu não preciso, epá, estar aqui a partilhar mais imagens, porque acredito que isso seja de conhecimento de todos, ou se não da grande maioria. Então, para não pintar tanto o quadro tão pior quanto já é, eu decidi, epá, deixa-me ver quais são as opções que eu identifiquei e que eu já usei e que poderiam também servir para outros. Pode parecer óbvio para alguns, pode parecer tão simples para outros, mas nem sempre o que é óbvio para uns é óbvio para todos. Não é? Então, daí eu ter preparado alguns desses itens e partilhar convosco. E epá, a ideia é que, se puderem, transmitam a outros. E se calhar acredito que seja essa falta de perspectiva diferente sobre o copo cheio e o copo vazio. Né? Acredito que nesse momento o que nós precisamos é pessoas que olhem para a situação e veem que o copo não está tá meio cheio, está quase cheio, ainda não está meio vazio, está meio cheio, só precisamos de fazer algo de diferente caso queiramos ter um resultado diferente. Prontos. E ele assenta sobre. Vamos assentar. Eu procurei dividir aqui as responsabilidades entre as águas. Ou seja, numa primeira parte é necessário solicitar ou aplicar a responsabilidade ao governo em definir, não é? Aqui uma estratégia digital. Uma estratégia digital, que seria uma estratégia digital? Pronto, é ter a nível governamental, não é? A nível do país, epá, metas específicas sobre como o país deverá adotar a internet como uma alternativa para os diferentes serviços que são prestados no país. Por exemplo, a educação, como o sistema educacional pode ser melhorado usando a internet naquelas situações em que epá, as pessoas não tenham acesso à educação, à escola, devido pronto, às diferentes situações existentes no país, mas como usar a internet para proporcionar esses serviços. Eh, como também o governo poderá garantir, não é, ou melhorar a atual infraestrutura de acesso à internet para as diferentes comunidades, não só Luanda, não só Kazenga, mas também Uambo, Malange e as diferentes áreas de Angola, para que mais pessoas tenham acesso à internet. Temos também o outro ponto que eu considero que isso tem de ser feito a nível governamental, mas providenciar educação digital. Hoje vê-se que epá, as pessoas têm acesso à internet a partir dos telemóveis, mas não dão um uso adequado à internet. Não critico quem o use para memes ou coisa do gênero, mas se calhar um redirecionamento por parte das entidades governamentais em como tirar maior benefício da internet, com certeza nós teríamos um cenário totalmente diferente. As pessoas não estariam a usar a internet só para coisas prontos, de entretenimento, mas também para coisas que possam educar a população para coisas melhores. E por último, a apoiar nas startups, especificamente aquelas mais direcionadas para o setor de IT.
Eu recordo-me que houve outrora um incentivo, por exemplo, nas empresas a apoiarem-se ou surgirem empresas no setor da agricultura e outras áreas, nas indústrias, como a chapa e tudo mais. Eh, mas se calhar direcionar esforços e definir como prioridade apostar também em empresas que estejam a surgir no setor de IT, né? Pequenas startups que tenham aí algumas ideias, mas que precisem aí de um apoio maior por parte do governo. E como eu disse, eu não quero passar essa responsabilidade só para o governo, né? Maioritariamente nós pensamos, epá, tudo tem que ser do governo, e não. Existe uma parte que deve caber ao governo, mas porém existe uma outra parte que eu acredito que todos e qualquer angolano possa e deva fazer, né? Eu procurei aqui identificar três áreas, três nichos muito específicos, não é? E para tal, epá, tenho que estar aqui a consultar a apresentação porque não tenho isso à minha frente. Pronto, e para tal, ela assentaria sobre o incentivo, não é? Da economia digital. O que é a economia digital? É basicamente nós fazermos o uso da internet, não é? Para migrar serviços que são usados no dia a dia para a internet. Basicamente é isso. Um, os serviços, como por exemplo a venda de livros, os livros são vendidos em livrarias, hoje em dia quase já não existem livraria, mas pronto, os livros poderem ser vendidos em formas de e-books, a venda de softwares, a prestação de serviços, e-commerce, a venda de produtos, roupa, comestível, prestação de serviço, não só ser presencial, poder ser remoto, é algo que já se pode fazer. Então, pegando por aqui esses três nichos, nós vamos ver a mais ao detalhe como nós podemos explorar, pelo menos, esses três nichos e como cada um de nós pode fazê-lo. Indo especificamente para o primeiro, que seria os bens e serviços digitais. Bem, como bens e serviços digitais, nós temos por aí software, a criação de aplicações para uso no computador, ou também aplicações para o uso no telemóvel. Eu acredito que isso é um exemplo, por exemplo, o software é um exemplo de que qualquer pessoa possa fazer. Se não é programador, isso não é um problema. O indivíduo só precisa investir tempo, ok? Para aprender a desenvolver um programa. E o que é um programa? Um programa, pronto, tem como objetivo resolver um determinado problema que exista, não é? E, epá, caso alguém queira identificar um problema e criar um programa para resolver, eu acredito que empresas ou pessoas individuais poderão pagar para ter acesso a esse programa. O Facebook não começou como algo lucrativo, começou como uma rede social. Por que não em Angola desenvolverem uma nova rede social que depois poderá escalar para um negócio? É uma opção. A título de exemplo, eu em 2021, 2020, tive que reaprender a desenvolver páginas web, né? Eu já programava aí no 2000 qualquer coisa, HTML, Flash, essa coisa toda, mas 2020, 2021, pá, quis aprender novamente, porque precisava desenvolver determinados projetos. Tive que reaprender a criar páginas, websites, né? Usando HTML, mas hoje em dia existem soluções, existem aplicações que permitem que o indivíduo desenvolva um site de raiz sem precisar entender do código. Simplesmente drag and drop, muda o logotipo, né? Existem vários templates e qualquer pessoa sem background algum de informática pode fazê-lo, não é? É claro, a grande dificuldade para muitos é, ok, eu faço isso e depois. Pronto, e depois o indivíduo desenvolveu as skills necessárias para fazer o software, precisa divulgá-lo, não é? Não adianta eu ser o melhor naquilo que eu faço ou criar um bom produto, mas guardar somente para mim. É necessário divulgá-lo. E divulgar aonde? Pronto, suponhamos um software para gestão de pessoas, para gestão documental, ser apresentado a uma empresa. O indivíduo não precisa vender. Eu posso simplesmente criar um programa, se calhar disponibilizo a uma empresa para começar a usar aos poucos, ou disponibilizo um software e as pessoas vão usando aos poucos. Eu também aprendi a desenvolver aplicações Android, não é?
O meu background é networking, mas aprendi a desenvolver aplicações Android. Pá, criei uma aplicação, precisava de um questionário. Criei a aplicação, meti na Play Store, está feito. Caso eu quisesse transformar aquilo num negócio, poderia fazê-lo, né? Poderia, ok, as pessoas usam isso, quem quiser usar pode pagar uma licença, pode pagar um valor para usar aquela aplicação. Pronto, e isso, pensando em escala, quanto é que eu posso ter de investimento? É infinito, né? Suponhamos que eu crio uma aplicação e eu cobro por aí $1 ou €1, seja lá o que for, não é? Se eu tiver 100 pessoas, se eu tiver 1000 pessoas a usar, pronto, quantidade o retorno do investimento é infinito. Quanto mais utilizadores, quanto mais clientes tiverem a usar aquela aplicação, aquela solução, maior será o meu retorno. Isso é algo que está à mão de qualquer pessoa, né? Isso quanto a bens e serviços. Outro exemplo seria o e-commerce. Por exemplo, temos os supermercados. Eles têm determinados produtos, mas se eu pegasse os produtos que são vendidos no supermercado A e eu disponibilizasse eles numa página, num website, olha, tirando aí um lucro sobre a venda do produto, é uma opção. Okay? Qualquer pessoa pode fazer isso. Para criar um site, já disse, não precisa entender nada de programação. Existem páginas, existem serviços que já permitem a criação desses websites. Eu nem preciso ter o produto. Eu posso dizer que eu vendo a massa por um valor mais alto, né? Cobra um valor adicional. E se tiver um cliente que queira comprar, irá comprar, não é? Vai depender do interesse do cliente, da necessidade do cliente em comprar determinado produto, mas pronto, eu aqui identifiquei alguns nichos, por exemplo, a educação, vender produtos de saúde, vender produtos de maternidade, de beleza. Pois são alguns de diferentes exemplos. Para comprar esses produtos, em alguns casos eu poderei requerer sim algum investimento, mas não precisamos falar do investimento de 1 milhão de kwanzas ou de $100.000. Podem ser investimentos pequenos. Há pessoas que fazem sem terem dinheiro algum. Ou seja, eu acho que existe um nome que é o dropshipping, mas pronto, o indivíduo pode vender determinado produto sem ter o produto em posse. Okay? E simplesmente revender o produto. O cliente, eu vendo um produto, por exemplo, eu identifico que num determinado site o produto está a ser vendido a 10 e eu revendo no meu site a 15 ou a 20 e o cliente paga por isso e eu compro o produto, depois eu entrego ao cliente, tiro o custo do transporte, ou seja lá o que for, mas é uma operação que qualquer um de nós pode fazê-lo. Acho que é simplesmente falta de oportunidade, ou talvez pelo facto das pessoas não saberem, mas não requer um grande investimento. Eu não preciso ir a uma feira de emprego para estar a fazer essas operações, e o melhor de tudo é que elas são feitas de acordo com o meu tempo, de acordo com a minha disponibilidade, de acordo aos meus próprios limites. Se calhar essa é a perspectiva que muitos dos angolanos precisam, é de pensarem mais de forma como empreendedores e não tanto como trabalhadores. Eu acredito que se mais pessoas adotarem essa postura, muito claramente nós teremos uma Angola diferente, não a longo prazo, mas acredito que a médio prazo. Pronto, isso no que toca à venda de bens em e-commerce. Pronto, em termos de trabalho remoto, eu recordo-me que em 2019 em Angola não era tão comum, não era comum de todo trabalho remoto. Até que eu cheguei a ter algumas complicações por causa disso. Mas em 2020 o planeta Terra todo esteve a trabalhar a partir de casa. E atualmente, mesmo após a pandemia, há empresas que mantêm a postura de trabalho remoto, há empresas que adotaram uma postura híbrida e há empresas teimosas mantêm a postura de presencial. Prontos, focando aqui no remoto, eh, se eu me torno um profissional, não é? Com determinadas valências, eu acredito, isso porque eu sei, porque eu fiz isso, que as empresas estão dispostas a pagar o valor para ter um profissional que tu és.
ok? Quando o indivíduo é um profissional com valências reconhecidas, as empresas estão dispostas a pagar, seja o valor que for, né, de acordo ao valor que o indivíduo for agregar à empresa. Eu já tive a oportunidade de estar em projetos em que tinha pessoas a partir de Portugal, a partir do Brasil, a partir dos Estados Unidos, da África do Sul, diferentes partes do mundo. E eram, pronto, estavam num projeto multicultural. E as empresas não pretendem, não querem saber, não acham como um requisito, dependendo do projeto, é claro, em que o indivíduo precisa estar especificamente num determinado país. E mesmo na altura em que eu estava em Angola, isso foi algo que eu fiz durante algum tempo, ou seja, havia empresas que precisavam de profissionais com determinadas valências e que o custo em tirar um profissional do seu país de origem versus contratar um profissional com as mesmas valências ou, quiçá, valências superiores no país de destino, ficava-lhes muito mais em conta do que, epá, eh, tirarem um outro quadro do outro país. Então, é algo que, se mais pessoas começarem a olhar por esse prisma, ok? Nós podemos ver que não só os angolanos a trabalharem remotamente dentro de Angola, para Angola, mas como também de Angola para fora de Angola. Porque os tempos atuais em Angola já existe internet de qualidade em determinados locais, ok? Mas já é possível, e há pessoas que fazem isso, eu fiz isso, trabalhar remotamente a partir de Angola para outras partes do mundo, ok? Então, eh, desde que, é claro, o indivíduo tenha valências que sobressaem comparativamente a outros profissionais. E nessa situação, o indivíduo não teria que se dirigir até uma feira de emprego, e ficar debaixo do sol, com fome, simplesmente para entregar um currículo. Ao passo que, caso eu seja de facto um profissional de reconhecidas valências, eu posso simplesmente ir até o LinkedIn ou ir a determinados sites de emprego, não é? Apresentar o meu currículo, fazer o meu showcase daquilo que eu sei e estar aberto a mais oportunidades internacionais ou mesmo nacionais, caso assim o queira. Eu acredito que sejam algumas das opções, oportunidades que, a meu ver, muitos angolanos não veem e também deixam para a última decisão, ou se calhar não fazem de todo. Prontos, essas três opções, estes três nichos, eles não só visam ajudar individualmente cada um de nós, mas como também existem três pontos assentes que eu considero super importantes. Primeiro, é que o indivíduo consegue ter exposição global. Né? Isso para as pessoas que ou vão prestar serviço para fora, ou vão vender produtos para fora, porque também se pode vender produtos de Angola para fora, né? Mas é claro, isso irá requerer outro conjunto de requisitos, mas pronto, é possível. É, pelo facto do indivíduo ter uma exposição global, isso permitirá também que, em termos de escalabilidade, seja maior, porque eu já não estou simplesmente limitado ao espaço de Luanda, de Benguela, de Lobito, mas global, eu tenho uma escalabilidade maior. E o melhor disso tudo é o pagamento em moeda estrangeira. Pronto, eu tenho visto que o Kwanza tem estado a desvalorizar cada vez mais face ao dólar, face ao euro, face às moedas estrangeiras. Então, a oportunidade do indivíduo poder receber em moeda estrangeira e poder injetar moeda estrangeira para Angola, prestando esses serviços, não só dependendo do petróleo, a prestação desses serviços também o indivíduo conseguirá injetar moeda estrangeira para o país, eu acredito que seja também muito benéfico para a moeda estrangeira. E é claro que se tivermos mais pessoas, mais quadros, mais produtos a serem exportados para fora de Angola com timbre angolano, isso dará melhor visibilidade sobre Angola e internamente eu acredito que se mais pessoas aderirem, de certeza que teremos uma Angola muito diferente da que vemos atualmente. Ok?
Eu gostaria de terminar esta apresentação com uma mensagem. Act local, think global. Ou seja, aquilo que deverem fazer, façam-no localmente, sempre com excelência, mas sempre a pensar globalmente, ok? Quais são as implicações das minhas ações, como isso poderá afetar como um todo e não simplesmente no local, no meu raio de visibilidade, ok? Muito obrigado pelo tempo e até a próxima.